Fala pessoal, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Se vocês estiverem bem, vocês vão ficar mal agora com o que eu vou falar para vocês, porque o tema do vídeo é o grande problema psicológico e consequências de você negar o stop loss na sua operação. Ok? Então vamos direto ao ponto, porque esse vídeo vai ficar meio grande, porque eu vou usar exemplos práticos para você ver o quão prejudicial é esse medo, esse monstro que você cria em cima do stop loss. Tá? Porque o grande problema das pessoas que iniciam no mercado é mudar de estratégia o tempo inteiro. E tendo como principal motivo, na maioria dos casos, é o tamanho do stop loss. Não, porque essa estratégia aqui tem um stop muito grande, que não sei o que lá, que não sei o que, e aí a pessoa acaba nem apertando o botão quando ela vê uma oportunidade que ela própria passou várias semanas, dias ou meses estudando para aplicar na prática, mas aí não aplica por conta do tamanho do stop loss, né? Como se o stop loss fosse uma coisa indispensável de qualquer estratégia, método, ou seja lá o que for. Tá? E além disso, elas acabam encurtando o stop loss acreditando que isso é uma forma de preservação de capital, quando na verdade o grande problema de você pensar dessa forma é que quanto menor for o seu stop loss, mais vulnerável ele fica frente às oscilações normais de mercado. Isso não sou só eu que estou te falando. Isso foi o que o Flávio Lemos também falou no livro dele, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Se você ainda não leu esse livro, se você não conhece o Flávio Lemos, eu vou deixar o link em PDF aqui do livro dele na descrição desse vídeo para que você entenda o quão importante é você aceitar o stop loss na sua operação. Porque quando você une análise técnica e stop loss, as duas coisas elas estão em conjunto. Não tem como você só entender de análise técnica sem que você saiba definir parâmetros de stop loss. Não faz sentido, porque o stop loss ele é também uma função, aliás, uma parte da análise técnica nas suas operações. E um trecho que ele falou no livro dele foi o seguinte: um dos principais motivos dos iniciantes de perder dinheiro no mercado é por colocar o stop loss muito próximo ao ponto de entrada, né? Às vezes, essa ideia de ficar tentando colocar um stop curto na operação pode ser prejudicial para você, porque você sempre vai ficar vulnerável a qualquer tipo de movimentação que o mercado venha fazer. E aí você toma stop um stop atrás do outro, independente da estratégia que você está usando. Por quê? Porque você não está unindo a lógica na sua operação. Você não está conseguindo conciliar a importância do stop loss na sua estratégia técnica, ok? E quando você nega o stop loss, psicologicamente você está em estado de negação, ou seja, você só enxerga uma parte do mercado, você só enxerga a parte que o mercado ele vai andar até o seu alvo, mas o seu stop loss ele não pode acontecer. Tanto que tem gente que opera sem stop. Isso funciona até um determinado período de tempo. Porém, vai chegar um dia que o mercado ele vai ir tão contra a sua operação que como que você vai se proteger? Você tem que ficar ali na frente da tela por um tempão, mas às vezes o mercado ele vai que acontece de você pegar um flash crash do mercado e você está comprado. E aí? Flash crash é quando o preço do ativo ele despenca mais de 1.000 pips, 2.000 pips, assim, só de uma vez. E se isso acontecer um dia, como que você vai se proteger dessa queda, sendo que você estava comprado? Né? Agora, isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado e atenção, porque esse estado de negação psicológica é o que faz com que muitas pessoas, inclusive, fiquem aí se embolando com um monte de conteúdo, porque aplica uma estratégia e toma um stop, pronto, acabou a vida, vai trocar de estratégia. Aí começa a estudar outra estratégia, toma um stop, pronto, acabou a vida. Aí depois busca outra estratégia que tem uma taxa de acerto alta, mas aí toma um stop, pronto, a estratégia já não presta, aí já vai buscar outra. Aí fica nessa bagunça de ficar buscando uma estratégia que não tenha stop. Mas eu lamento te informar, aliás, felizmente eu estou te dizendo, não existe estratégia técnica gráfica sem stop loss. Não existe. E se existir, você um dia, fique despreocupado ou despreocupada que um dia você vai perder todo o seu dinheiro. Porque um dia o mercado vai fazer um movimento tão bruto contra a sua operação que você vai estar sem proteção. E aí você vai ser gratuitamente uma das pessoas que fazem parte da estatística que perde dinheiro nesse mercado de bobeira, né? E você estar nesse estado de negação aumenta consideravelmente a sua chance de decisões futuras
serem baseadas mais na emoção do que na lógica. Ou seja, você vai estar tomando decisões de compra ou venda no mercado baseado nas suas emoções, né? Ou até mesmo, um exemplo, por exemplo, é você ficar mexendo no stop quando vê o mercado indo contra você, como se isso fosse uma ideia genial. Mas quando você está fazendo isso, você já está automaticamente fugindo do seu trading plan. Porque se você colocou o seu stop loss ali, é porque aquela sua estratégia que você está estudando, ela deve respeitar também os seus parâmetros de risco. Se ela não respeita os seus parâmetros de risco, ela não é uma estratégia para você. E a partir do momento que você age pela emoção, porque você está vendo o ativo, o preço do mercado indo contra você, e modifica o stop, você já está sendo uma pessoa totalmente indisciplinada e totalmente propensa a ser um fracassado ou fracassada no mercado. Essa é a verdade. Vai ser mais um no mercado, né? E a lógica é a parte de que você é basicamente tudo que você estudou até aqui. É tudo que você ficou horas sem dormir para aprender, ficou dias sem sair de casa ou desmarcou algumas coisas para ficar ali estudando porque você quer muito isso para sua vida, né? Tirar dinheiro do mercado. Mas aí por conta dessa sua esse estado psicológico de negação, você acaba negando a sua lógica de tudo que você aprendeu até aqui por conta desse seu receio, aliás, negação ao stop loss na sua operação. Grosso modo, você precisa aceitar o stop. Aceite o risco de perder no mercado, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer uma hora ou outra, não adianta você buscar a técnica mais fantástica do mundo, porque um dia você vai tomar stop. Não tem como fugir de stop. É impossível. Como também não é possível que você fique a vida inteira tomando stop no mercado. Isso é uma questão de aprimoramento, é uma questão de você se desenvolver ao longo do tempo. O stop ele está ali para preservar o seu capital. Imagine se não existisse stop. Não existiria praticamente nenhum trader no mundo. Porque sem o stop loss, ninguém poderia estar falando, ou ninguém poderia ter autoridade para falar assim, não, eu ensino sobre o mercado financeiro. Okay? Então, aceite, porque o stop loss ele é uma coisa que te previne do risco extremo do mercado, que é perder todo o seu capital. Tá? Ou então, nem comece com essa sua ideia de querer ser trader. Esqueça, esqueça. Se você tem essa relutância com o stop loss, nem comece. Mas eu vou colocar aqui um exemplo, fazendo um backtesting, né? Mostrando as oportunidades que você perde quando você não consegue lidar com o stop de uma forma técnica, de uma forma como um trader enxerga o stop. Você enxergando o stop como uma forma emocional. Vou colocar aqui agora um backtest, onde você vai ver o quão prejudicial isso pode ser para você. Então vamos ver na prática como essa sua negação ao stop no mercado pode te prejudicar nas operações, fazendo com que você perda até as melhores oportunidades no mercado. Então a gente está olhando aqui um gráfico diário do CAD Yen, né? E aqui a gente já tem uma situação de compra. Por quê? Porque a gente tem aqui uma região de suporte bem relevante. Nem vou colocar essa linha, eu vou colocar a linha horizontal aqui. A gente percebe que o mercado não consegue passar dessa região. Tem uma forte, a gente já viu fortes rejeições aqui e aqui embaixo também. Houve uma tentativa de rompimento aqui nessa região, sem sucesso, porque os compradores conseguiram retomar a força. Além disso, eles nos apresentaram aqui um Marabozu, né? Um candle aí muito relevante de reversão de tendência e de força agressora compradora. E esse Marabozu aqui ele acabou fechando acima dessa resistência aqui. Então é um sinal para a gente entrar comprado, porque além do Marabozu a gente tem várias tentativas de rompimento dos vendedores sem sucesso, né? E aí o que a gente faz? A gente coloca o nosso stop aonde nesse caso? A gente coloca o nosso stop aqui embaixo, ó, do Marabozu, que é o único padrão de candle que nos dá o stop praticamente, né? E aqui a gente tem 1160 pips de stop. Aí o cara vai olhar isso daqui e vai falar, nossa, mas é muito caro, não vou entrar. Cara, 1160 pips de stop com um micro lote são 11 dólares e 60 cents. 11 dólares. Se isso é muito para você, é porque você não tem um capital necessário para operar. O problema não está no stop, o problema está no capital que você tem para operar. Ou seja, faltou planejamento antes de você pensar em operar no mercado. Porque 11 dólares de stop, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é o que? 1,1% numa conta de $1.000, por exemplo.
né? Então cabe até dentro de uma gestão de risco de uma conta de $1.000. 1.000 pips de risco. Então aqui a gente já teria a nossa primeira entrada, né? Aqui a gente já teria a nossa primeira entrada. Nesse Marabozu, nosso stop vai ficar aqui embaixo, né? Então onde é que vai ser o nosso alvo aqui? O nosso alvo ele vai ser aqui, ó. Pelo menos aqui nessa região, vamos colocar nessa mínima aqui, que foi rompida, tá? Vou colocar nessa mínima porque um pouquinho mais acima dela a gente tinha os corpos dos candles simbolizando aqui o nível de suporte. Então vamos colocar o nosso alvo aqui na mínima, nessa mínima aqui, né, que o mercado rompeu com força logo em seguida, esperando que o mercado ele vai fazer um teste de ruptura de suporte, tá? Então a gente vai estar arriscando 1.160 pips de stop com o microlote, vamos supor que é o microlote, tá? E aqui a gente coloca um alvo de 1.554 pips. 1.554 pips, ok? Então, vamos ver o que o mercado fez em seguida. Pronto, pegou a nossa operação. Agora, uma pessoa que não aceita o stop, perdeu aí, ó, uma oportunidade praticamente na frente dela, de praticamente quantos pips mesmo? Eu já até esqueci quantos pips a gente foi buscar. A gente foi buscar aqui, ó, 1.526. Primeira entrada, 1.526 pips de lucro. E aí o mercado chegou no nosso alvo, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, 2 candles de indecisão, praticamente, simbolizando que talvez o mercado já esteja perdendo força, e logo em seguida a gente vê um candle aqui dos vendedores fechando abaixo desse último candle de indecisão. Então aqui é uma entrada, né, onde a gente pode estar pensando numa venda, acreditando que o mercado perdeu força aí nesse movimento, né? Afinal de contas ele rompeu não só uma resistência como também essa daqui, né? Então a gente tem um rompimento de duas resistências praticamente, né? Então a gente pode estar acreditando nessa fraqueza de movimento dos compradores que o mercado ele vai voltar para uma dessas resistências que ele rompeu para fazer um teste de ruptura novamente, ok? Então vamos fazer uma operação aqui fictícia, né? Onde a gente vai colocar aqui, a gente entraria aqui, né? A gente vai colocar um stop de 900 pips e um alvo de 630. Ah, não vale a pena, cara. Você tem que pensar no contexto gráfico. Então, se eu posso pegar 630 pips, por que eu não vou pegar? Ah, porque o stop tá caro? Não tem essa. O stop é de 904 pips. Ou seja, numa conta de $1.000, são $9, tá? E aqui, ó, eu posso pegar nessa operação até quantos pontos aqui? Quantos pips? 600, tá? Então vamos lá, vamos ver o que o mercado ele vai fazer em seguida. Eu vou marcar onde a gente colocaria o nosso stop. Nosso stop ele ficaria aqui, ó. E a gente está buscando quantos? 600 pips, não é isso? Eu acabei de falar e já esqueci. Ó, 600 pips. Então vamos lá ver o que o mercado fez. Demorou um pouquinho, tá bagunçando aí e pronto, chegou no nosso alvo. Então, segunda operação certa com 600. Olha as oportunidades que você perde porque você nega o stop na sua operação. Bom, o mercado chegou no nosso alvo, agora a gente já tem um outro contexto gráfico, né? A gente vê que no primeiro momento ele rejeitou, ele teve uma rejeição aqui, ó, exatamente nesse nível de resistência que agora é um suporte, né? E logo em seguida a gente vê aqui um candle dos compradores fechando até, não chegou a fechar perfeitamente acima da máxima, né? Então aqui a gente não vai fazer nada, né? Aqui a gente não vai fazer nada porque esse candle aí ele não fechou nem acima dessa máxima e nem acima dessa daqui. Ele fechou acima dos corpos, beleza, mas ele não fechou acima dessa máxima aqui. Se ele fechasse pelo menos aqui em cima, a gente entraria. Como ele não fechou, a gente não vai fazer nada, ok? Vamos ver o que o mercado vai fazer em seguida. Ó, chegou a subir, beleza. Ainda também eu não faria nada com esse cenário aí.
ele rompeu, né? Aqui. Pode ser até uma possível reversão de tendência, mas qual é o cenário que a gente tem aqui? Agora a gente já tem um cenário onde, deixa eu tirar essa linha aqui, onde o mercado ele voltou para aquela resistência que ele tinha rompido. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar a linha aqui. Ó. Ele voltou para a linha que esse Marabozu aqui tinha rompido. Ele não só voltou, como rejeitou e apresentou o candle dos compradores fechando acima desses dois candles anteriores aqui. Então isso aqui é compra, porque eu vou considerar isso aqui um engolfo. Aliás, é um engolfo, não é nem que eu tenho que considerar, isso aqui é um engolfo. Então aqui eu vou entrar nesse engolfo, colocando o meu stop aqui, ó, nesse pavio, porque o mercado ele pode tentar voltar de novo por conta desse candle aqui gigante. Então eu vou colocar o meu stop aqui, 840 pips de stop, esperando aí no mínimo uma relação risco-retorno de, deixa eu ver, 840 pips. Eu vou colocar uma relação risco-retorno de 1 para 2. Então o nosso stop ele vai ficar aqui embaixo, 840 pips, buscando 1.680, que é o dobro do que eu estou arriscando. E aí vamos ver o que o mercado vai fazer em seguida. Ó, já subiu um pouco, vamos ver se ele já chegou na nossa relação risco-retorno. Ó, se eu considerar o pavio, já chegou. Aqui, ó, 1.682 pips de ganho. Então, mais uma operação e mais um lucro. 1.680 pips de lucro. Nossa, eu esqueci de colocar o C aqui. Luro, foi ótimo. Bom, vamos ver o que o mercado vai fazer em seguida. Continua andando, rompeu aí. A gente poderia até entrar aqui, ó. Poderia entrar aqui. Por quê? Porque ele fez uma pausa aqui. Nesse dia, ele fez uma pausa. Só que logo em seguida a gente vê um candle dos compradores, né, fechando acima, com essas informações que a gente tem, fechando acima desse candle aqui, ó, que acabou rejeitando aqui, ó. Os vendedores tentaram empurrar o preço de novo para baixo, não conseguiram. Então isso aqui poderia ser uma entrada também. Eu entraria aqui, né, onde eu colocaria o meu alvo mais ou menos aqui, nesse nível de resistência, ou seja, buscando 347 pips, arriscando 740. Então eu entraria aí, buscando um alvo mais ou menos aqui, que é de quanto mesmo? Um alvo curto até, de 383, arriscando 685. Então vamos ver o que o mercado vai fazer. Chegou no alvo. Então mais uma operação onde eu pego 393 pips no mercado. Certo? Vamos ver o que o mercado vai fazer em seguida. Ó, rompeu de novo, eu não faria... Ó, isso aqui já é preocupante. Porque esse daqui, ó, isso aqui é um engolfo paterno. O que é um engolfo paterno? Ele fica praticamente... Ele tem o mesmo tamanho do candle posterior. Aliás, do candle anterior. Então isso aqui, esse candle dos vendedores, é um engolfo paterno. E tem praticamente o mesmo tamanho. Então, não só o engolfo paterno, como também ele foi feito numa região onde aqui atrás os vendedores conseguiram fazer esse movimento de queda. Eu sei que muitas pessoas não gostam de olhar o que aconteceu no passado para tomar decisões futuras, mas nesse tipo de operacional ele pode ser interessante, tá? Então aqui a gente vê uma região de resistência relevante passada e a gente vê justamente o engolfo paterno nessa região. Bom, eu entraria aí, né? E eu colocaria, eu vou arriscar quanto nessa operação? Eu vou arriscar 500 pips. Então eu vou buscar no mínimo o dobro disso. Então, se é 500, eu vou buscar 1.000. Uma relação risco-retorno de 1 para 2, tá? Então o nosso alvo ele ficaria mais ou menos aonde? Ficaria aqui o nosso alvo. Ó. Exatamente nessa linha praticamente. Tá? Então o nosso alvo ele vai ficar aí. E o nosso stop ele vai ficar aqui em cima. É um contra-tendência ferrado, mas com coerência gráfica, tá? Então aqui, não, são 500 pips, né? Então um pouquinho mais para cima.
pouquinho mais para cima. E essa linha não ajuda, cara. Pronto. 500 pips buscando 1000 pips aí de ganho. Vamos ver o que o mercado vai fazer. Chegou no alvo de novo. Então, mais uma operação onde a gente pega 1000 pips de ganho, tá? E aí, a gente já tem aqui, já tem um contexto de tendência de alta, né? Já vê que o mercado está em alta aqui, né? Vamos ver aqui logo em seguida o que ele vai fazer. Por enquanto eu não faço nada aí. Não faço nada. O mercado continuou caindo. Rompeu aqui esse suporte. Eu poderia até entrar. Mas, vamos ver a nossa pontuação. Aliás, não, eu vou esperar. Eu vou esperar o mercado vir aqui, ó. Como ele já chegou aqui. Vou esperar aqui. Porque ele pode fazer um teste que opera oferta e demanda, tá? Então vamos lá, como opera oferta e demanda, eu ainda vou acreditar que o mercado vai continuar subindo. Por quê? Ó? Quanto maior o preço, maior a oferta. Basicamente é isso, tá? Então aqui o mercado fez um novo preço, né? O preço aumentou, porque aqui era o preço mais caro, aí ele conseguiu romper isso, então o preço ele está numa tendência de alta, ele voltou para cá, fez uma retração, só que ainda assim a oferta está maior do que a inicial. Então o preço está numa tendência de alta. Depois ele conseguiu rompeu essa máxima, fez uma nova oferta, o preço ficou mais caro, então acredito que o mercado ele voltou para cá, né, como retração, e agora ele me apresentou aqui um engolfo, né, um engolfo de alta, justamente numa região de suporte, e antes era uma resistência, e também que foi o pivô para a continuação de alta aqui, ó, nesse ponto aqui. Nesse ponto gráfico. O preço parou um pouquinho aqui, mas depois ele subiu. Então eu vou acreditar nesse engolfo aí. Vou colocar o meu stop aqui embaixo. Né? Vou colocar meu stop aqui embaixo e ver o que o mercado vai fazer. Ó, meu alvo seria um pouquinho mais aqui em cima. E o meu stop ficaria de 622 pips. E o mercado aí, ó, inclusive a gente já chegou no mercado atual. O mercado no momento, ele caiu aqui e teria me estopado nessa operação aqui, tá? Mas foi um stop de quanto? Foi um stop aqui de 642 pips. Então, um stop em 6 operações, um stop de 642 pips. Mas faça as contas aí de quanto que a gente conseguiu ganhar fazendo uso de uma noção operacional, né, que essa técnica operacional é a minha, que é basicamente oferta e demanda, não é uma coisa mágica, mirabolante, é uma coisa que é basicamente o mercado é isso, oferta e demanda, né? Mas olha quantas operações a gente conseguiu ter lucro e olha a única operação que a gente teve prejuízo. Faz um acumulado de quanto que a gente teve de lucro aqui em pips e faça um cálculo financeiro de quanto que a gente tirou disso. Tá? Eu vou até fazer aqui a conta na calculadora aqui agora. Vamos supor que a gente só estava operando com microlote. Vamos supor, né? Então vamos lá. Primeira operação, 1526. Eu estou fazendo aqui no meu celular. 1526 mais 600 mais 1680 mais 393 mais 1000 menos 642 pips de prejuízo. No acumulado, a gente ficou com positivo, vou colocar até um mais aqui, de 4.557 pips. Isso no bruto, tá? Porque eu não estou descontando comissão da operação, swap, isso e aquilo. Eu estou colocando a pontuação bruta, sem descontar as taxinhas que a gente tem nas operações, tá? Só que, como a gente estava operando com microlote, ou seja, 0.01, a gente tem aqui no financeiro 0.01 vezes 4.557, a gente teve aqui um lucro
bruto, lembrando, tá? De 45 dólares e 57 cents. Ou seja, se a gente pegar isso de uma conta de $1.000, isso daqui é 4,5%. Claro que bruto, né? Sempre ressaltando que é bruto. 4,5% de lucro. Então, esse 4,5% parece pouco, mas para um iniciante, talvez isso daqui seja muito, 4,5%, tá? E principalmente para manter um percentual desse. E lembrando que aqui a gente está com um microlote, tá? Porque se a gente pegar essa quantidade de pontos que a gente fez e colocar com lotes maiores, a gente, lógico, teria um financeiro muito mais interessante. Mas para uma pessoa que está começando, isso daqui pode ser até demais, né? E a gente tem que sempre se colocar no nosso lugar. Se você é iniciante no mercado, você tem que entender que vai ser uma coisinha de grão em grão. Você não vai começar ganhando 100 dólares, 200 dólares logo de cara. Isso vai demorar um tempo. Porque não adianta você passar horas e horas sem dormir, estudando padrão de candle, gráfico e aquilo, para quando chegar no gráfico você ficar, não, eu não vou colocar meu stop aqui embaixo não, porque está muito caro. Não é porque está muito caro. Você só tem medo do mercado por dois motivos. Ou porque você tem pouco capital para operar, ou porque você não sabe o que está fazendo. Porque é basicamente isso que o ser humano teme. Ou ele teme o que ele não conhece, ou então, no caso de mercado financeiro, é porque esse stop que ele está projetando é mais do que ele aguenta nas operações. E aí entra toda aquela questão emocional de aquela angústia que todo mundo sente de perder dinheiro. Você já imagina um cenário onde você vai tomar um stop cheio de 1.000 pips, né? Sendo que no Forex é muito melhor. Porque se você for para o mercado nacional, BMF, por exemplo, um candle desse tamanho aqui, às vezes, principalmente em gráfico diário, às vezes não, no gráfico diário, pode ser não sei quantos, mais de 1.000 pontos. Mais de 1.000 pontos, mais de 500, 600 pontos, um candle desse tamanho aqui. Isso, por exemplo, no mercado nacional. Contratos futuros, que eu estou falando, tá? Mas no Forex você ainda tem essa liberdade de trabalhar com uma alavancagem diferente. 1.000 pips no Forex, né? Com o microlote, como eu falei, são 10 dólares, cara. Isso cabe dentro de qualquer gerenciamento de risco. Claro que trabalhando com uma conta de 1.000 dólares para cima, até numa conta até de 500 dólares, é aceitável 10 dólares de risco por operação, né? Então, assim, você precisa aplicar o que você aprende e aceitando que mercado tem stop. Agora, o stop ele não está ali para você perder o seu dinheiro. Porque se fosse assim, você tomava um stop e sua banca toda quebrava, né? Acontece com algumas pessoas aí que fazem uma operação com um lote maior do que a conta suporta. Mas, quando você coloca o stop dentro de um planejamento financeiro, ele não se torna mais um problema. Tanto que as pessoas que chegaram até mim para aprender comigo, maioria delas, quando eu falei, cara, esse stop aí, que você está definido, está dentro do seu gerenciamento de risco? Eu sempre fazia essa pergunta, sempre fazia. E a pessoa falava, sim, então faça a operação, independente do que acontecer, você só perdeu X% do seu capital, o que está dentro do seu planejamento financeiro, né? Então, assim, é importante que você aceite que mercado é isso. Você vai acertar, como também você vai errar. Mas quando você erra, você tem a liberdade de minimizar o seu prejuízo. E eu coloquei o exemplo, a fala do Flávio Lemos, porque aqui você viu que eu fiz toda uma análise gráfica e situações onde aqui, por exemplo, eu falei, pô, não vou colocar o stop aqui, né, porque o mercado ele pode tentar romper esse fundo de novo. Tanto que ele tentou aqui, ó, houve uma tentativa dos vendedores, né, então achei melhor colocar aqui, certo? Mas teria algumas pessoas que talvez teriam diminuído o tempo gráfico e colocado o stop um pouquinho mais acima, porque eu quero preservar capital. Mas, cara, se você tivesse colocado o stop um pouquinho mais acima aqui, ó, você teria sido topado, né? Então, assim, são coisas que você precisa começar a pensar. O stop, ele faz parte e ele está aí para te ajudar, não é para te atrapalhar. Mas você precisa confiar no que você está fazendo, porque senão não adianta nem você pensar em colocar um dinheiro em conta real para operar.
porque você não vai sair do lugar.